mais um devocional, a palavra que transforma, uma série de reflexões a respeito de compreender para libertar. Compreender a Deus, a sua direção, para libertar aquilo que é bênção para a nossa vida, para que sejamos no Senhor, o que Ele deseja que sejamos, assim como a nossa vida. Mas precisamos dar liberdade ao Pai para trabalhar nas nossas causas, na nossa história, tirar a mão do volante, tirar a mão do leme, para que Deus conduza o nosso barco, assim como Ele deseja, conduza a nossa vida como Ele quer. Tem um livro que chama O Intercessor Feliz, eu estou lendo esse livro de Benny Johnson, uma leitura que tem falado bastante ao meu coração a respeito da intercessão, a respeito da oração. E uma frase que me chamou a atenção para a reflexão de hoje diz assim: sinto que nossa vida pode estar tão conectada à vida de Deus que nossos pensamentos, sentimentos e até mesmo nossas ações acabam se fundindo com os de Deus. Ou seja, os nossos pensamentos eles precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Mas eu só consigo alinhar os meus pensamentos com o Senhor se eu compreender quem é Deus. Se eu buscar entender e conhecer ao Pai que me criou e que deseja que a minha vida seja plena no centro da vontade dEle. Então eu preciso conhecê-lo incansavelmente, incessantemente, sabendo que sempre há mais de Deus para conhecermos. Ele é uma fonte inesgotável e precisamos dele, dessa fonte, para que a nossa vida vá bem. E por isso nós precisamos compreender para libertar as bênçãos que o Senhor tem para nós. No livro de Efésios, no capítulo 4, fala sobre a unidade da fé. De tudo aquilo que o Senhor fala através de cada versículo. No versículo 11 ele fala assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Cada uma de nós temos funções no reino de Deus. Como mulheres de Deus, auxiliadoras, adjutoras, o Senhor nos conduz para uma determinada função. E assim Ele faz com aqueles que estão na nossa casa, aqueles que já aceitaram caminhar com o Senhor. Deus coloca-os também com algo especial. E nesses dias, eu conversando com o meu esposo de uma questão que precisávamos resolver, eu disse a ele assim: eu tenho orado a Deus para que o Senhor entregue a você, como meu esposo, meu cabeça, o líder espiritual da casa, entregue a solução, a direção da questão que nós precisamos resolver. E orei dessa forma e assim eu conversei com meu esposo. Passado alguns dias, conversando sobre o assunto, eu comecei a sugerir a ele o como ele deveria resolver a situação. E quando eu terminei as sugestões, eu pensei comigo e falei em voz alta: eu não entreguei tudo para você? Como que eu estou dando tanta sugestão assim? Sugestões determinando como ele deveria fazer. E assim nós fazemos com Deus. Nós entregamos a nossa causa ao Senhor, porque Ele é Deus na nossa vida, Ele quem sabe de todas as coisas. Nós entregamos a causa a Ele. Quando entregamos, nós começamos a sugerir ao Pai o que é preciso que Ele faça. Ou seja, a nossa oração passa a ser uma oração de sugestões. Sendo que o nosso Deus ele é perfeito na sua sabedoria, perfeito na sua inteligência e sabe exatamente o que Ele tem para nós. Ou seja, nós entregamos tudo aos cuidados de Deus, mas ao mesmo tempo nós tomamos de volta para dizer a Ele quais são os caminhos, os possíveis caminhos que Ele deve seguir para entregar a nós as bênçãos que Ele tem. Então, esta é uma oração equivocada. Se nós entregamos ao Pai a direção da nossa vida, sabemos da promessa que Ele tem, se os nossos pensamentos estão alinhados com Ele, porque sabemos quem é o nosso Deus, então nós não precisamos dar sugestões para Ele. O que nós precisamos é esperar dEle as estratégias, esperar dEle o como fazer para alcançar as bênçãos que Ele tem para nós. E Ele fala então que cada um dentro da sua função, dentro da direção que Deus tem para
cada uma de nós. Ele fala no versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor quer que sejamos edificadas nele, para que nós, como corpo de Cristo, como membros da família de Cristo, nós sejamos edificados e que edifiquemos as outras pessoas. E ele diz para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quanto mais compreendemos a Deus, as nossas orações alcançam um aperfeiçoamento de alinhamento com o Pai. Então começamos a orar com foco, começamos a orar então com uma direção, sem querer dar a Deus as sugestões que passam pela nossa mente, imaginando como poderíamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. E no versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Levados em roda por todo vento de doutrina. Tinha um contexto na época para que Paulo falasse isso a esse povo, a essas pessoas, mas o que Deus quer chamar a nossa atenção hoje é que os nossos pensamentos, eles não podem ser levados segundo as circunstâncias ou segundo aquilo que imaginamos. Nós precisamos ter foco. Quando nós entregamos ao Pai a decisão de algo para a nossa vida, nós não podemos pegar de volta ou sugerir a Deus como Ele deve fazer. E no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, diz assim no versículo 20: portanto, todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Se entregamos ao Senhor, se há uma promessa do Pai, se há uma direção de Deus, se Ele pede para que nós fiquemos em paz, porque Ele fará todas as coisas, Ele falará ao nosso coração qual é a direção e o que fazer para esta causa, então nós precisamos estar em paz, porque o que vem de Deus é sim para Ele, é glória para Ele, é o amém para Ele, ou seja, assim seja. O Senhor prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Mas nós precisamos, com fé no coração, entregar ao Pai todas as coisas, sem sugerir a Ele o que fazer. Nós ficamos com o pensamento como ventos de doutrinas, pensamentos indo de um lado para outro, como uma tempestade, como um turbilhão de pensamentos na nossa mente, que nos faz, no meio da nossa oração, começar a questionar a Deus, falar a Deus como que Ele deve fazer. Assim como eu tive a conversa com meu esposo, quando eu entreguei a ele a decisão e disse: o que você decidir está decidido, porque eu sei que você é um homem de Deus, direcionado por Deus e que vai estar bom para nós dois. Mas eu comecei a dar sugestões, e é assim que nós fazemos com Deus. Começamos a dar sugestões. E Ele não nos pediu sugestão, Ele nos pediu obediência, Ele nos pediu para compreender quem Ele é, conhecer a Deus cada vez mais, para que as bênçãos sejam liberadas para a nossa vida. E uma outra frase que eu li também neste livro, O Intercessor Feliz, diz assim: ele ora de acordo com os planos de Deus e com a convicção da vitória. Nós devemos orar sim a Deus, pedir, clamar, buscar nele toda a direção, orar conforme os planos de Deus para a nossa vida. E se nós não estamos entendendo quais são os planos de Deus, precisamos então perguntar a Ele: Pai, eu preciso compreender, para que haja libertação, para que haja liberdade de ação das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque quando eu oro assim, quando eu oro a partir dos planos de Deus e com a convicção da vitória de que ela chegará, o nosso coração se enche de paz, se enche de alegria, porque o Senhor nos alcança com as bênçãos que Ele tem para nós. Fique com essa palavra neste dia. Tenha convicção da vitória de Deus para a sua vida. Não ore com sugestões, ore com convicção
de que Deus faz tudo para o bem daqueles que o amam. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.